Olá, queridos e queridas, graça e paz, shalom. Eu desejo a bênção do Senhor em todas as áreas da sua vida e sobre a vida de todos os teus, todas as pessoas que você ama. Que todos sejam abençoados em todas as áreas, em nome de Jesus. Sou a pastora Ana Lúcia Petri e esse é o meu canal, o Instituto Único Caminho, que é o nosso instituto, o nosso ministério. É uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos, e nós usamos também a internet como um meio para nós estudarmos, para nós aprendermos a palavra de Deus, porque nós sabemos que a Bíblia ela não é um livro qualquer para a gente ler, mas é para ser meditado, estudado, aprendido, aplicado, vivido, para que a nossa vida tenha sentido, para que a gente viva verdadeiramente o que Deus nos criou para viver, para que a gente seja o que verdadeiramente Deus nos criou para ser. Então, esse é o desejo do coração de Deus e o nosso desejo. Eu quero falar com você hoje a respeito do encontro de Jesus com uma mulher, a mulher samaritana. A palavra vai dizer que Jesus, ele de propósito, ele passou por Samaria e entrou em uma cidade chamada Sicar, e ele se assentou junto ao poço de Jacó. E então, enquanto ele estava ali, chegou uma mulher samaritana, e já era meio-dia, então não era um horário natural de que as pessoas fossem buscar água ali, porque era muito quente. Mas Jesus sabia que aquela mulher iria ali naquele horário, e ela iria porque ela era desprezada, ela era rejeitada, ela era mal vista, né? Malquista. E ele foi de propósito porque ele queria alcançar aquela mulher. E então ele pede para aquela mulher: mulher, dá-me de beber. E ela então pergunta para ele assim: por que tu, sendo homem, fala comigo que sou mulher e ainda uma samaritana? E a Bíblia vai dizer porque os judeus e os samaritanos não se davam. E essa é uma longa história, mas no tempo do exílio, 10 tribos de Israel estavam no exílio e fizeram aquilo que Deus disse que não fizessem, que eles não se contaminassem com outras nações, que não se casassem com outras nações, a ponto de que de todas as 12 tribos de Israel sobraram somente 2. Já estava dividido, 10 para um lado e 2 para o outro, que era Judá e Benjamim. Portanto, eles chamavam a tribo de Judá, por isso que hoje nós chamamos judeus, né? E as demais tribos, elas simplesmente desapareceram porque deixaram de ser puras, elas foram se misturando, e os samaritanos eram exatamente esses que se misturaram com o povo da Samaria. Então eles eram vistos como aqueles que se misturaram, que não eram limpos, que não eram santos, que não eram puros. Mas Jesus foi alcançar aquela mulher samaritana e ela pergunta: como que você fala comigo que sou mulher e ainda mais samaritana? E aí Jesus vai dizer: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, você me pediria e eu te daria da água da vida, né? Ou seja, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse a dádiva de Deus, se você conhecesse o presente de Deus, se você conhecesse a grandeza da dádiva, do presente, do dom de Deus, daquilo que Ele tem para você, daquilo que Ele faz por você, você então lhe pediria água e eu lhe daria da água da vida, né? Se você conhecesse a grandeza do que Deus já fez por você, da grandeza de quem Ele é, da grandeza de quem é aquele que fala contigo, é isso que Ele está falando para aquela mulher. Se você conhecesse que Ele é e o que Ele faz, né? E o que Ele é capaz de fazer por amor à humanidade e por amor a você, se você soubesse o tamanho da bondade, da graça de Deus e que ela está disponível para você nesse exato momento, então você lhe pediria e Ele lhe daria
não qualquer água, mas a água da vida, não daquilo que você mesmo pode fazer, mas daquilo que Ele pode fazer por você. Queridos, a água viva, ela é diferente da água de poço, né? A água de poço é uma água que estava disponível perto das casas. A água viva, ela não era uma água parada, não era uma água que as pessoas podiam puxar com as suas próprias mãos. A água viva era uma água corrente, que vinha das águas das chuvas, de um rio, de uma nascente. Era difícil de achar, era difícil de pegar, estava distante das cidades, dos lugares onde eles moravam, dava trabalho para se buscar água viva. E para obter uma água que se considerasse fresca e viva, isso não era fácil. Mas Jesus, ele se referia a algo muito mais precioso. Jesus se referia não a uma água que mataria a sede física simplesmente, mas sim a sede espiritual, a sede da vida de Deus, de uma vida abundante, de uma vida eterna, de uma mudança radical de vida, né? Então ele está dizendo que, sim, se você soubesse o tamanho da graça, da bondade, do dom de Deus, daquele que está falando com você nesse momento, você me pediria e eu te daria da água da vida e te daria uma vida abundante, uma vida eterna. Então, queridos, às vezes a gente não tem a dimensão daquilo que Jesus já fez por nós, não temos a dimensão do tamanho da obra que Ele fez por nós, não temos a dimensão do que é Deus, daquilo que Ele fez antes da fundação do mundo, daquilo que a comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo fizeram, né? Porque a Bíblia fala a respeito de um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E essa comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, decide que o Filho viria à Terra, que ele nascesse de uma virgem. O Deus eterno de toda a criação veio nadar no ventre de uma mulher, de uma adolescente, de uma virgem. O Filho de Deus, ele se sujeitou a um nascimento humano, a um corpo humano, a uma vida humana. E aquele que estava presente no momento da criação, de repente se torna humano e vai se sujeitar a ser criado, alimentado, educado por outros seres humanos, né? E Filipenses 2 diz que ele humilhou-se até a morte, morte de cruz. E tudo isso para que nós tivéssemos vida, e vida abundante, e vida da qualidade de Deus, vida eterna, né? Vida no Espírito. E eu e você não precisamos mais viver separados daquele que é a fonte de toda a vida. Eu e você podemos fazer parte dessa comunidade, fazer parte dessa família de Deus, sabe? Então, eu quero falar com você a respeito dessa mulher. Ela não conhecia o dom de Deus, ela não conhecia a dádiva de Deus, ela não conhecia Jesus e por isso ela andava separada da presença de Deus e a vida dela não tinha um verdadeiro significado, não tinha um verdadeiro sentido. Sabe, aquela mulher, ela era samaritana e isso significava que a origem dela era Samaria. Os seus descendentes eram de Samaria, quem sabe ela mesma fosse de Samaria. E a origem da palavra Samaria em hebraico vem da raiz chamar. Então, essa palavra chamar, ela significa guardar, cuidar, proteger e dar a vida em favor de alguém. E esse é o verdadeiro relacionamento, né? Jesus, ele deu a vida por nós. Ele disse, assim como eu dei a vida, assim eu quero que vocês amem uns aos outros, a ponto de dar a própria vida em favor do outro. E esse era o significado do lugar daquela mulher. Nós não sabemos o nome dela, mas nós sabemos de onde ela vinha, qual era a sua procedência. Então, qual era o seu chamado, qual era o seu sentido de viver, o real sentido. Só que, quando nós lemos do versículo 15 ao versículo 18 de João 4, nós vamos ver uma conversa ali, né? Ele vai dizer para ela, chama o teu marido e vem, e ela diz, eu não tenho marido, e ele vai dizer para ela assim, é verdade que não tens marido, porque tu já tiveste 5 maridos e esse que agora tens não é teu marido.
Então, na verdade, ela tinha tido 6 maridos, ou, né, agora era o 6º marido, 6º relacionamento. Então, todos os relacionamentos que aquela mulher teve representavam a busca que ela tinha por preencher um vazio. Demonstra o quanto ela buscava em alguém, em uma pessoa, um relacionamento perfeito, mas isso é impossível, porque nós seres humanos não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, sabe? E essa mulher, ela tinha como um propósito guardar, cuidar, proteger, dar a vida por, né? Ela já tinha passado por 5 relacionamentos, agora estava no 6º, já tinha passado por 5 separações. Por quê? Porque sem a verdadeira conexão com Deus, nós sempre estaremos em busca nos relacionamentos, né? Em busca no outro, que o outro venha nos completar, que o outro venha nos preencher, que o outro venha nos fazer feliz, né? Que o outro venha suprir as nossas necessidades, né? Então, isso é impossível, é humanamente impossível, e nós sempre vamos ficar frustrados quando agimos assim. E aquela mulher, ela com certeza deveria estar muito frustrada, a ponto de dizer que no seu 6º relacionamento ele não era seu marido, né? Então era mais um relacionamento errado, vamos dizer assim. Então, quando nós temos um encontro com Jesus, observe que agora Jesus chega ao encontro dela. E ele diz que ele é a água que mata a sede, né? Não a sede física, mas a sede espiritual, a sede emocional. É ele que preenche o vazio. É ele que preenche aquele vazio que está dentro de nós. Então agora nós estamos completos, agora nós estamos plenos. Agora nós não colocamos mais no outro a responsabilidade. Agora nós não esperamos que o outro seja para nós aquilo que nós não somos, né? Porque agora nós somos em Cristo, nós não esperamos que o outro faça por nós aquilo que só Cristo pode fazer, e nós entendemos que Ele já fez. Nós não esperamos que o outro nos dê aquilo que só Jesus pode nos dar, e Ele já nos deu. Então agora nós temos para dar para o outro o amor que nós recebemos de Jesus. Nós podemos ser para o outro aquilo que Jesus é em nós. Então aquela mulher, ela diz assim: eu vejo que és profeta. Nós adoramos nesse monte, mas os judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, e Jesus responde: não há lugar. A hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Veja bem que Deus não está procurando adoração, porque Ele tem adoração da melhor qualidade. Querubins, serafins estão em volta do seu trono, dizendo: santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele tem adoração no céu todo o tempo e da melhor qualidade. Ele não está procurando adoração. Mas a palavra diz que não Deus, mas o Pai está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E quem pode adorar ao Pai em espírito e em verdade? O Filho. E somente através de Jesus nós somos filhos, porque aquele que recebe Jesus recebe o poder de ser feito filho de Deus. Então ele vai ser um verdadeiro adorador, porque ele não vai falar apenas palavras bonitas, ele não vai apenas cantar canções bonitas. Deus não está preocupado com as palavras que saem dos nossos lábios, com as canções que nós cantamos, mas com a distância do nosso coração. Ele falava a respeito de um povo cujos lábios o adoravam, mas o coração estava longe dele. Quando nós finalmente encontramos Jesus e nos entregamos para Jesus, Ele preenche o vazio, nós nascemos de novo, nasce um filho ali. O coração não está mais longe, o coração agora está perto. Então nós nos tornamos aquele verdadeiro adorador que o Pai estava procurando. Veja que aquela mulher, quando ela finalmente compreende isso, ela deixa o seu cântaro vazio. E todos nós temos um cântaro vazio até que nos encontremos com Jesus. E ela deixa o seu cântaro vazio e ela corre para a cidade. E ela fala para todos: olha, eu encontrei o Messias. Ele só pode ser o Messias porque ele me falou tudo aquilo que eu tenho feito. E todos eles então vieram, e agora os seus olhos contemplavam aquilo que aquela mulher
tinha dito. Queridos, ela ganhou toda a sua cidade. Ela fez com que toda a sua cidade acreditasse, cresce em Jesus. Então agora ela era aquilo que ela tinha sido chamada para ser desde a sua origem. Agora ela era capaz de guardar, ela era capaz de cuidar, ela era capaz de dar a sua vida por alguém, ela era capaz de proteger alguém. Então, resumindo, o que eu quero dizer para você com essas palavras é que somente quando nós nos encontramos com Jesus, o Filho de Deus, aquele que se esvaziou e veio na nossa condição, aquele que tomou a nossa imagem, a nossa forma, para que ao recebermos a Ele, nós nos tornemos imagem e semelhança de Deus, que é aquilo que nós somos criados para ser. Ali verdadeiramente nós encontramos o sentido real da vida. Ali a nossa vida passa a ter um significado. E aí então nós começamos a viver o propósito que Deus tinha para nós desde o momento em que Ele pensou em nos criar. E a palavra diz que nós fomos eleitos nele desde antes da fundação do mundo. Então nós já fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo, para nesse tempo sermos filhos de Deus por adoção e cumprirmos com o propósito de Deus. Eu quero deixar essa palavra no seu coração e quero pedir que você medite nela e que você viva ela. Em nome de Jesus. Espero ter abençoado você com essa palavra. E quero te dizer que eu amo a sua vida, te agradeço por estar aqui comigo. Quero te pedir que, se ainda não é inscrito no canal, você se inscreva, clique no sininho para receber todas as notificações e faça 3 Cs. Curta esse vídeo, comente e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que outras pessoas sejam abençoadas como você foi, e eu tenho certeza que você foi. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Me conta aí, pastora, fiquei com você até o final. Que o Senhor te abençoe. E se Jesus não voltar, já já eu volto com mais um vídeo, com mais uma meditação na palavra de Deus. Beijo, beijo e até lá. Tchau, tchau.